Vamos lá, continuar a terceira parte. Prometo ser mais sucinta, né? Deixar bem claro do porquê que eu tô fazendo esses vídeos. Eu não quero que vocês passem por isso. Pode ser, dependendo de quem tá vendo, tá querendo ser a salvadora, tá querendo isso, tá querendo aquilo. E aí eu tô trazendo isso porque são pensamentos que vieram pra mim. Então, como eu sei que existem algumas Jeffersons por aí, talvez essas Jeffersons pensem nisso. Não deixem que o corpo de vocês leve vocês precisarem de uma situação tão drástica pra poder refletir sobre aquilo que realmente importa na vida de vocês. Aquilo que realmente faz sentido na vida de vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre como foi buscar os profissionais que me auxiliaram, como foi que eu consegui chegar até eles, como foi não ter encontrado profissionais tão qualificados, enfim, o quanto que a gente precisa estar preparado, o quanto que é importante ter uma rede de apoio. Tecnicamente, é algo extremamente claro que a gente precisa estar preparado, o quanto que é importante ter uma rede de apoio. Tecnicamente, é algo extremamente claro, básico até, acredito que muitas de vocês sabem disso, só que eu também sabia. E quando eu me deparei com a prova dos 9, com realmente, vamos ver isso aqui, foi chocante. Que não é tão simples assim construí-la, tá? Então vamos lá. Recapitulando, quando falei pra vocês, vídeo 1, o fato, o acontecido. Vídeo 2, né, falando sobre a questão da melhora do meu corpo, como que a gente tá fazendo esse processo de readaptação e construção. Também tem um QI, nesse vídeo eu quero falar sobre isso, somos seres que temos aí uma necessidade de convivência, uma necessidade de estar aí, de comunidade, ok? E a primeira comunidade que a gente tem é a nossa família. E, de repente, talvez você esteja numa família que ela não é tão funcional, ou uma família que é extremamente funcional. Enfim, eu não vou entrar nesse viés do tipo o que é funcional, o que não é, mas tem aí já um bom tempo que eu carrego comigo que se você nasceu nessa família, você tem uma grande missão aí. E não necessariamente a missão de salvá-los, mas tem uma missão de amadurecimento e entendimento aonde você vive, aonde você foi colocado. Floresça aonde Deus te plantou. E por que eu tô trazendo isso? Estudei muito por conta da cirurgia bariátrica que eu cheguei a fazer, né, há 11 anos atrás. Estudei muito sobre o processo de recuperação, porém, a vida foi seguindo e ok, vamos seguindo essa dieta aqui. Preferi não me aprofundar na parte de nutrição, ficar no básico, porque tinha uma nutricionista para me acompanhar, tinha um gastro para me acompanhar da recuperação da bariátrica. Eu tive acesso a bons convênios por conta das empresas onde eu trabalhei, então os profissionais eram ali direcionados e estava tudo certo. Porém, teve uma grande mudança nos convênios, né, desde a pandemia. E aí a gente está falando desde 2020, já começou em 2018 alguma coisa ser mudada. Pararam de estar fazendo as devidas regulamentações a nível de governo. Os médicos bons, que estudam constantemente, que estão fazendo as suas especializações e colocando, saíram desses convênios e começaram a fazer o atendimento particular. Com o boom do marketing digital, muitos deles começaram a ver que realmente não vale a pena você estar recebendo um convênio e vale você fazer uma campanha, trazer conteúdo, etc. E formar a tua clientela ali que vai te acompanhando. E com isso realmente recebendo o valor que vale a consulta por conta do conhecimento que eles estão fazendo. Não estou dizendo nem que é certo nem que é errado, mas que isso é importante de ser trazido, né? Então aí, a partir da pandemia, muitos desses profissionais começaram a sair do mercado de convênios e foram para o particular. Ok? Temos esse recorte. Então, quando eu fui liberada pelo meu cirurgião, né, eu precisei retornar uma semana depois da alta, né? Isso é de praxe, para retirada de pontos, para ser verificado. A minha preocupação era a minha alimentação, né? E aí eu questionei, falei assim, como vamos seguir, né? Eu preciso passar para ter algum laudo, alguma coisa, algo, porque afinal foram 2 cirurgias abertas, tem esse processo da trombose, enfim, tem alguma coisa que precisa ser vista com calma, tanto conversando com o cirurgião como o vascular que estava me acompanhando. E eles passaram, tipo, vida que segue, vida normal, vai lá e te alimenta. Porque esse é o protocolo. Não é que alguém errou, ok? Esse é o protocolo. Eles precisam saber o quanto que estava também delicado nesse processo. Beleza. E aí eu aproveitei que teve o caso da pipoca, enfim, eu voltei e aí eu vi que realmente milho no neste corpício. Por hora, no way, ok? Nisso daí, lógico, eu fui olhar no convênio. Quais são os gastros que eu tenho acesso? Quais são as nutricionistas que eu vou ter acesso? Temos um convênio, vamos fazer utilização disso. Para minha surpresa, a minha, até então, nutricionista só ia atender pelo convênio mais 1 mês e meio, e depois ela ia se retirar da rede. Nisso daí, as consultas passariam a ser em torno de 500 a 600 reais. Os gastros que eu encontrei lá, solicitaram uma série de exames para saber como é que estava, né, internamente, como é que estava melhorando, se não estava melhorando, porque estavam querendo investigar por que meu corpo ele não estava retornando na parte intestinal, porque estava tudo muito líquido ainda, etc. E pediram novos exames. Foi aí quando veio uma notícia das pedrinhas, né, na vesícula, e até então a gente não estava acertando a alimentação. Foi indicada com uma nutricionista, e o detalhe, no convênio eu não consegui agendar nada antes de 3 meses.
Aí é onde eu falo a importância de vocês terem uma rede de apoio, uma busca minuciosa por profissionais e você também buscar por conhecimento técnico, né? Graças às escolhas que nós fizemos e a inteligência que Deus nos deu, aqui em casa nós tínhamos uma reserva onde nos permitiu estar acelerando este processo e pagando algumas consultas particulares para que esse o reestabelecimento da saúde pudesse ter sido feita o quanto antes. Porém, eu me deparei com alguns gastros que, ao olhar os meus exames, simplesmente diziam: vai ter que operar. Vai ter que operar. Não foi apenas um gastro, foram outros 2 também que eu passei. Antes de retornar, o último disse: retorne com o teu cirurgião, porque é importante que você tenha o aval dele, porque não tem o que fazer. Pedra da vesícula não regride. Pensa aqui a cabeça do jeito que ficou, né? Eu falei, ok. Conversando com ele, enfim, como eu comentei, ele falou, não é o momento da gente estar fazendo essa cirurgia, se não tá doendo, se não tem nada crônico nem crítico aí, vamos deixar do jeito que tá e procure tratamentos alternativos. Ele me indicou uma gastro aqui mesmo na minha cidade, que podia fazer investigação de por que eu estava tendo um quadro diarreico extensivo, né? Eu literalmente comia e ia embora, comia e ia embora. Nós investigamos SIBO, SIBO, né? Síndrome do intestino irritável, investigamos diverticulite, investigamos vermes, investigamos pancreatite, né? Porque poderia ser uma insuficiência pancreática, graças ao bom céu não foi. Enfim, e aí foi onde ela falou, olha, o que está acontecendo aqui é porque está tudo muito ainda delicado. Tu precisa de uma alimentação, porque até então a gente passou para uma alimentação branda com a Nutri nesse meio tempo, com a Nutri, você precisa de uma alimentação de restauração. E aí eu pensei comigo, o que é uma dieta de restauração? Conversando com a Nutri, ela indicou algumas a mudança, né, para ter o alimento mais cozido, retirar verduras, retirar grãos, retirar a carne vermelha, cozinhar com pouquíssima gordura, quase como se fosse uma comidinha para bebê, tá? Porém, ainda continuava com quadro diarreico. Passaram-se algumas consultas e alguns exames, esses exames eles não puderam ser mais pelo convênio, né, porque eram exames bem específicos. Enfim, aí a gente foi vendo uma reserva financeira, né, minguando. E eu falei, cara, eu preciso encontrar uma saída para isso. E novamente, aqui não quero trazer a superwoman, ok? Bom, porque eu aprendi a pesquisar, não somente nos livros, mas conversando em fóruns. Existem fóruns bem interessantes sobre questão de saúde, parte gastrointestinal, questão emocional. Hoje tem muita gente na internet, no Instagram, fazendo material de excelente qualidade. Você só precisa ter paciência para poder fazer o consumo disso, porque não são vídeos curtos. Pessoas que fazem um material de altíssima qualidade, de orientação, não fazem vídeos curtos. Não fazem. Não é um videozinho de 3 minutos onde você... então beleza, pega o bicarbonato que faz com isso, com magnésio, vai melhorar. Você precisa entender como está primeiro, o que leva a isto, para poder neutralizar o que te levou, para você poder corrigir, ok? Fazendo esse recorte. Voltando. Então, comecei a procurar muita informação. E nisso, a minha Nutri, aí já se passou o tempinho pagando a Nutri. Não reclamo, mas eu me reclamando, porque é desafiante. É desafiante. E a todo momento que eu chegava em casa, eu era muito grata, porque eu falava, cara, que bom que temos esse valor para poder pagar. Mas eu ficava pensando nas pessoas que não tinham esse valor. Na mão, que tipo de profissional estava. Porque quando eu consegui a consulta no convênio, né, passado esses 3 meses nesse período, para vocês terem uma ideia, a nutricionista ela só me olhou, ela falou, não, tudo bem, vamos pegar aqui uma dieta um pouco mais seca, mas não deixa de estar comendo legumes, não deixa de estar comendo verduras, e vamos colocar uma carninha vermelha. Ela não ouviu praticamente nada do que eu conversei com ela durante a consulta. Nada. Eu falando para ela, eu pedindo aí alguns exames sobre a questão de nutrientes, que era importante estar sendo visto isso, sou bariátrica, enfim, passando todo o quadro, e ela, praticamente ela tirou uma receita de gaveta, toma. E isso é muito frustrante. É muito frustrante. E um detalhe bem importante. Toda vez que eu passava por profissionais que iam me tratar apenas como um copy-paste, meu corpo começava... Eu ia sentindo, não é ir pra lá. Não vai. Mas, né, a gente vai pra saber. Enfim. E aí eu confirmava. Jeb, você não tá sendo muito controladora? Não, eu estava buscando um profissional qualificado diferente. Nisso fez com que a minha Nutri começasse a olhar para também essa situação que ela falou. Ela foi muito sincera, ela falou, eu não consigo te ajudar na tua alimentação neste momento. Eu tô muito preocupada sobre a questão da tua ingestão de proteínas. Você precisa de proteínas, lembra? Perdi muita massa muscular. Você precisa disso, precisa melhorar a tua hidratação, porque afinal, se nesse estado diarreico é 1, 2 para você ficar desidratada. Mas ao mesmo tempo, a gente não tá acertando aqui isto.
foi aí que ela comentou algo sobre uma terapia de hidrocolo. Eu fiquei meio assim, na hora que ela falou isso, eu falei, tá, obrigada. Né? E ela falou, vamos tentar ajustar isso daqui, mas começa a ver sobre... Ela falou, não tem, entre aspas, não tem nenhum artigo publicado aqui no Brasil que confirme que caldo de ossos melhora o teu estado intestinal. Porém, lá fora tem muita coisa. Ela me deu alguns artigos e eu fui procurar. É a doutora Campbell, depois, enfim, vocês dão uma procurada aí. Ela não tem material no Instagram, ela tem material, muito material no YouTube, o pessoal traduz muito, faz vários cortes, e são vídeos longos, já preparo vocês, ok? E falando sobre o protocolo que ela desenvolveu até então para poder sanar uma dificuldade de alimentação do filho dela que tem espectro autista. E com isso, no decorrer dos anos, ok? Foi apresentando uma grande melhora na questão conectiva daquela criança. E ela viu também que esse protocolo servia para outras crianças e adultos até então que começaram a apresentar algum tipo de problema gastrointestinal. Debulhei-me naqueles livros. Comentando sobre essa situação, rede de apoio. Comentando sobre essa situação com uma amiga, Marisa Daniele, ela falou, cara, não tem como descartar o emocional. Não tem como descartar. Você tá fazendo acompanhamento psicológico? Eu falei, tô fazendo acompanhamento psicológico. Nisso daí, conversando com a Marisa, a importância da gente ter essa rede de apoio, eu expus para ela a minha situação. Nessa brincadeira já haviam se passado 4 meses e meio desde do meu período de alta. Muitos valores foram investidos ali. A reserva novamente foi diminuindo. E ela comentou sobre a doutora Rosana. Ela é biomédica e tem uma especialização em hidrocólon, terapia neural, e enfim, mais um monte de caravete para poder tirar as toxinas do corpo. Dentro desse protocolo GAPS, tem ali uma das causas da irritabilidade do intestino, toxinas. Metais pesados, água não tão boa, laticínios o leite ultraprocessado, não o leite cru, e aí os seus derivados, o arroz, tipo agulhinha, que vem em larga escala, cheio de agrotóxicos. Então, não tô falando que é ruim, mas é ruim, ok? Mas no intestino que está extremamente delicado, que foram, no meu caso, haviam ali cortes, né, intervenções que foram feitas, ele estava muito sensível. Então, qualquer ingestão que vinha causava irritabilidade. E, vocês sabem, o cu comanda o corpo. Não quero absorver isso aqui pra mim. E aí, conversando com a doutora Rosana, eu tive que aguardar. Não foi uma consulta de bate-pronto. Tive que aguardar. Foi bem específica para as assistentes. Qual a probabilidade da gente retardar ou até mesmo eliminar as pedras na vesícula? Para minha surpresa, elas falaram, olha, eu não posso te prometer nada, mas antes de qualquer coisa que você vai fazer esses protocolos de desintoxicação de fígado, de billing, de pâncreas, você precisa saber como é que está a questão dos metais pesados. Eu havia passado por 2 cirurgias, anestesia geral, fiquei em coma durante 2 semanas, fiquei na alimentação parenteral, então, ou seja, direto na veia, enfim, o processamento daquela proteína, né, que é colocada é muito pesada para o corpo. Enfim, tinham toxinas muito fortes no corpo. E aí é onde vem todos os gastos que eu passei. E aí foi uma questão que eu questionei bastante. Falei, por que não foi passada essa informação antes? Porque num quadro geral, o corpo limpa isto se você fizer a ingestão de água e você continuar fazendo exercício físico. Não foi o meu caso. Eu não pude fazer exercício físico. Então, existem algumas curvas aqui, algumas nuances, que aí vem a necessidade de você ser vista como uma pessoa e não como um órgão. Com a doutora Rosana, na entrevista, foi toda online, ela é do Rio de Janeiro. Foi toda online, ela fez foram 2 horas de consulta ali, onde eu já fui preparada com as minhas perguntas, com as minhas dúvidas, com os meus medos, com os meus receios, muito preocupada com a conta que viria sobre os tratamentos que eu ia precisar fazer, ou exames, deixei isso muito bem claro para ela também, e ela também me fez muitos questionamentos de antes da cirurgia, de como eram meus hábitos alimentares, de como eram meus hábitos de exercício, de hidratação, de hábitos sexuais. Ela me viu de uma forma integrativa. Hoje é difícil você encontrar um profissional que faça isso, que esteja dentro até mesmo da rede pública. É realizar hidrocolo. O que é hidrocolo? É uma irrigação de água de ozônio, tem ozônio ali, que passa por todo o teu colo, fazendo a limpeza para poder retirar qualquer tipo de irritabilidade, auxiliar na renovação daquelas células. E eu ia precisar fazer 5 sessões delas, fazer um espaçamento, fazer mais. Ela recomendou o scoop, que é um procedimento para retirada de metais pesados. Até então eu achava que isso daí era charlatanismo, até ver o meu corpo saindo. E aí eu consegui identificar aonde na minha pele também tinha manchinhas e marquinhas, se vocês olharem bem. Aqui, ó, tá vendo?
isso daqui. São pequenas manchas que vão começando no nosso rosto, e aí mais à frente eu vou fazer uma postagem para você ver que cada marquinha que a gente tem no nosso corpo, uma mudança de textura, uma mudança de coloração, são indícios que algum órgão está começando a ser sobrecarregado. Pode reparar que quando você pega e bebe muito, um dos pontos, normalmente, é aqui assim, ó, bem nesse cantinho começa a ficar vermelho. Por isso aqueles desenhos, sabe, do narizinho vermelho? É porque o fígado está sobrecarregado e de manchinhas aqui, ó. Bem aqui é o famoso a pálpebra virando. Trazendo. E por que eu trago isso? Porque o nosso corpo ele vai dando sinais, gente, antes dele colapsar. Ele vai dando sinais, são extremamente sutis. E aí, normalmente, o que a gente faz? Ai, vamos botar uma base. Ai, eu tô estressada, peraí, calma. A gente vai ignorando, enfim. Feito todo esse tratamento junto com ela, nesse meio tempo, fui também buscar sobre o processo de constelação. Jeb, você não é consteladora? Tu não dá aula disso? Como assim? Você não é sozinha no mundo. Você precisa de ajuda. Por mais fodástica que você seja dentro do teu nicho, do teu segmento, você precisa de orientação. Eu cheguei a abrir campo pra mim. Eu falei, cara, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. E numa constelação com a senhorita Marisa Daniele, ela foi certeira. Ela foi certeira. Ali, apareceu. Uma constelação, ela foi muito rápida, muito objetiva. E ela falou, é isso, amiga. Eu falei, ela, não me venha com a frase, não faz sentido. Está aqui. Agora entra dentro do teu processamento. E dentro do processo, né, que aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer esse processo com esse tratamento com a doutora Rosana, uma das coisas que estava sendo tratado, enfim, tem uma coloração, tem um negócio lá que mostra que o corpo está começando a se entregar. Começa a entrar em uma certa falência. E ali foi do tipo, se eu não estou acreditando no que eu vi, ou seja, eu não estava querendo aceitar o que eu estava vendo, meu corpo estava dando sinal de que é isso, que é verdade. Eu estava olhando para a morte. E na constelação, eu senti alegria em olhar para lá. Nossa, Jeb, eu tenho tanta vontade de viver, mas lembra os pensamentos que eu tinha? Os pensamentos de comparação? A minha mente me levava para lá, meu corpo e minha alma dizendo, isso não queremos mais viver. Entende a necessidade de você ter esse processo integrado? Enfim, quando eu fui vendo essas constatações, eu estava hospedada na casa de amigos no Rio de Janeiro, uma forma também de economizar, e sou muito grata a eles. E como foi providencial, e aqui não tem como falar dos profissionais que me ajudaram, sem falar da rede de apoio. Eu sempre fui a que ajudou. Estar nesse papel de ajudada é muito desafiante. E é muito, muito, muito... Ao mesmo tempo que é desafiante, é uma gratidão, porque é um misto. E aí é onde entra. Normalmente mulheres fortes, mulheres controladoras não se desconhecem nesse lugar quando são auxiliadas. E eu sei que você já passou por isso. Chega até a dar uma certa irritabilidade quando alguém vai lá e te ajuda. É um misto do tipo, mas não foi do jeito que eu queria. É como se aqui internamente tivesse um negócio assim meio que... Porque isso tira a nossa importância. Aí a importância no sentido da altivez. Ali hospedada naquela casa, eu amo esses meus amigos porque eles não são nada invasivos. Então eu ficava muitas vezes ali na varanda vendo o pôr do sol no Rio de Janeiro. Ficava ali quietinha. E eles só perguntavam, tá tudo bem? Então tá bom. Até que um dia eu falei, eu só preciso conversar um pouquinho. Trouxe alguns medos, trouxe algumas situações e de uma forma muito sábia. E vendo a vida acontecer, né? Vendo uma criança ali. Eles têm um filho. Eles fizeram um comparativo. Você tá numa situação nova. É a mesma coisa de eu exigir deste toquinho de vida que nunca viu esse processo, que ele tenha respostas pra tudo. Confesso pra vocês que eu demorei quase um mês pra poder entender essa colocação, essa frase. Quando eu entendi, eu falei, cara, por que eu tô me cobrando tanto? Sendo que tudo isso é novo. Foi quando eu consegui pedir ajuda e consegui... Aí foi fechando conta do que a doutora Rosana conversou comigo durante toda aquela semana. Foi uma semana ali, ó, pauleira, de muita coisa acontecendo. E aí eu... No sentido de que... Aonde eu precisava me entregar era pro desconhecido. E que desconhecido é esse que eu falo? Deus. Nossa, Jeb, você não conhece? Você não acredita em Deus? Quando a gente se entrega, a gente sabe que as coisas vão dar certo. Me entendam, ainda um pouquinho complexo para poder falar sobre isso, mas é sobre você saber que tudo tem um propósito e que você tem o controle de como você vai reagir
não de como você vai sair dessa situação. Você começa a ter uma conexão, eu comecei a ter uma conexão de perguntar o que é necessário ser feito para que possa melhorar essa situação, ou o que ainda não estou aceitando, o que é necessário dentro de mim que possa mudar, o que eu preciso realizar. Ficar nesse estado de pergunta. E muito do que vinha era: aumente a tua fé. E eu que tenho uma cabecinha bem racional, eu ficava, mas eu tenho fé. Mas não fé no desconhecido. Eu treinei a minha mente sempre para procurar referências, isso desde pequenininha. A buscar exemplos já, entre aspas, pontos, e dar uma melhorada nos gaps que tinha. Não de enfrentar algo novo, completamente novo e desconhecido, e simplesmente ir na tentativa e no ajuste. Esse é um dos problemas de quando você é controladora. Você se entregar para a tentativa e o ajuste. Vamos corrigir a rota, tá tudo certo. Internalização de tudo aquilo que haviam falado comigo. Nesse meio tempo, a minha rede de apoio esteve muito presente. E quem é essa rede de apoio? Meu papai, meu irmão, a minha cunhada, a minha sogra, a minha cunhada, irmã do Beto, as crianças da prima do Beto, que vinham e me olhavam e falavam: tá tudo bem, tia Lorena? Aí eu olhava assim: tá. Ela: tá, não, você não tá com a cara boa. Sinceridade de criança é álcool, né? E aí eu falava: tô ficando. De amigos, mesmo em outro estado, que eu tive coragem de dizer: estou mal e preciso de vocês. De gente que talvez que eu tenho certeza eu nunca vi pessoalmente, mas que ficaram sabendo por um post ou porque alguém comentou alguma coisa, me mandavam mensagens em DM dizendo: vai dar tudo certo. Mas uma rede que eu vi que era extremamente necessária e que ela não é física, mas que ela se formou dentro de mim, foi no aspecto espiritual. De poder entender que não preciso de intermediários. É necessário um grupo, mas não intermediários. E que eu posso ter essa conexão direta. Isso tem me apoiado bastante. Entende? A sutileza do negócio? Tive que, sim, mudar muitos pensamentos. E nisso, duas pessoas, me passaram livros, textos bastante, vários textos. Agradeço aos meus amigos, assim, de DM, que me mandaram cada Reels que eu precisava rir. Para que aqui pudesse se desconectar da morte e visse alegria em viver. Nesse meio tempo, eu ainda estou em processo. E é tão gostoso virar e falar isso, que eu tô sendo atendida agora por um outro profissional para cuidar da minha cabecinha, que é também um grande amigo, que, como ele fala, nós não temos sessões de terapia, isso daqui é uma conversa. E eu uso meu conhecimento assim como você usava o seu comigo. E aí ele fala que de vez em quando eu sou meio Miranda Priestley, e aí eu faço assim, quando ele cutuca algo, eu: that's all. E ele: ai, não me chame de Andy. E aí eu brinco: that's all. Bye, Andy. E por que eu trago isso pra vocês? Porque muitas vezes, muitos problemas que nós estamos passando, nós podemos resolver com uma conversa. Só que para conversar, a gente precisa aprender a ouvir. E quando tu é dona da razão, aqui sabe tudo. Aqui não conversa com pessoas que não são tão desenvolvidas assim, que não saíram da Matrix. Tudo isso é arrogância, tá? Ó, aponta o dedo pra vocês, mas ó quanto você tem apontado pra mim. É difícil se relacionar. É difícil se relacionar com outra pessoa sem entrar com os teus pré-julgamentos, com as tuas ideias já formuladas. Eu sempre digo que um bom relacionamento exige discussão. Ah, é briga? Não. Discurso, ideias de ambas as partes que muitas vezes são diferentes das tuas. Quantas de nós não damos conta de ter uma rede de apoio que discorda de ti, mas ao mesmo tempo te ampara e te apoia? Novamente, senhoras, eu não quero que vocês passem por essa situação para descobrir quem é que está do teu lado, quem é de verdade. Não precisa ser assim. Estejam cientes, se munam de reais informações, questionem sobre. Durante esse período, vieram algumas pessoas que, enfim, comentaram o que eu estava ganhando com isso, o que eu não estava me permitindo, o que eu não estava vendo, o que eu não estava querendo mudar, quem quer dar um jeito, enfim. E eu comecei a ver que ideias prontas facilitam
um norte de pesquisa, mas para formar minha própria opinião, eu mesma preciso aprofundar e, se for o caso, conversar com algumas pessoas que já tenham passado pelo processo e fazer perguntas de que se realmente isso é bom ou não. Passei por alguns profissionais, eu precisei, ali voltando para o recorte da doutora Rosana, vamos retornar a isso, tudo correr bem, em mais 2 meses para dar continuidade. Ela queria que eu fizesse, por conta da dengue, para poder retirar o paracetamol o mais rápido possível, alguns procedimentos, né? E eu falei, cara, eu não sei fazer. Percebem que até mesmo essa situação começou a fazer com que ela buscasse profissionais da rede dela para poder indicar. E ela falou, eu não encontrei alguém que me passasse confiança que vai fazer do jeito que eu preciso que seja feito em ti, porque eu conheço o teu caso. Faz assim, assim, assim em casa. Também melhora teus pensamentos. Também vá rezar, orar, batucar, o que você quiser. Mas eleve a tua alma a um ser maior que entende e sabe todas as coisas. Isso foi muito importante. Ela aumentou a rede de contato dela. Eu pude validar o que realmente tem ali, próximo ou não. Eu sei que muitas de vocês talvez se deparem com, eu não tenho acesso a essas pessoas. E aí é onde eu digo, muitas vezes você não vai ter acesso a uma alimentação, a uma suplementação caríssima. Mas você vai ter acesso a algo extremamente ancestral. Por exemplo, como caldo de ossos. Ter acesso a um protocolo de alguns tubérculos, um detox que você pode fazer, ou simplesmente água. Mas existem alternativas que são simples e que você tem acesso. Só que o simples, eu brinco, não rende like. Você ter uma vida simples acaba com o teu ego. Você viver e reconhecer que a tua avó estava certa em não coma nada pesado depois das 6, que tanto doce, que tanto isso, que tanto aquilo, te bota no lugar de neta. Somos uma geração onde crescemos e os nossos velhos não têm o que nos ensinar. Talvez profissionalmente, de capacitação profissional, mas de postura de trabalho, sim. De conduta com o teu corpo, sim. Mas não, buscamos fora, porque estamos altivos. Muita da suplementação hoje que eu faço é feita com alimentação. Não é com pozinho. Aí eu falo, sou muito grata por cada profissional que me ajudou nesse percurso. Por cada profissional que esteve presente. Bons e ruins. Porque me fizeram estudar. Fizeram eu olhar, me fizeram questionar. Fizeram eu chegar muito brava na consulta, a doutora Rosana sabe disso. E questionar e ela me botar no meu lugar de paciente. Não porque eu não conheço. De ser paciente comigo. Do meu instrutor de Pilates, Paulão, de me lembrar a todo momento. Fácil. Posso estar nas bicas. Aí eu, pra não dar gostinho pra ele, Ele, então tá bom, vem cá comigo. E quando eu falo que eu não consigo, ele diz, o difícil de hoje é o fácil de amanhã. Se abrir mão desse ego, é muito difícil hoje. Mas é mais simples amanhã. E como o senhor Alex diz, seja leve com você. Você teria coragem de cobrar, cadê? Dessa guriazinha aqui, que ela soubesse tudo. Ou você ia ensinar tudo pra ela. Hoje eu opto por ensinar. De orientar. E muitas vezes, quando ela vira e fala, quer um docinho? Eu olhar e falar pra ela, temos tahine com cacau. Porque amanhã a gente vai poder comer um docinho mais fortinho. Que era isso que eu falava pra ela. Isso me trouxe muita paz. Então, procurem bastante informação. Busquem orientação. Leiam bastante. E aproveitando, uma pessoa me recomendou que os vídeos fossem mais curtos. Sem eu ter solicitado a opinião dela. E eu já disse isso pra ela. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Não tem como trazer certos níveis de informação em vídeos de no máximo 3 minutos. Então eu vou ser da galera de vídeo longo. Já aviso. Teremos uma vez ou outra, vídeos de 3, 5 minutos, que já é longuíssimo, mas bastante vídeo com informação. Trago essas novamente, reforço, senhoras e senhores, trago essas experiências, todo esse meu processo para que você não passe por esse tipo de situação. Talvez seja necessário dentro da tua experiência terrena, mas o que eu puder fazer para que você não passe por essa situação, eu vou trazer essas informações. Que, novamente,
Não é somente só sobre alimentação, sobre questão física, sobre questão espiritual, sobre a tua parte mental. É sobre você ter o conhecimento de como integrar cada uma dessas coisas. Pequenos sinais que o teu corpo vai dando para que você possa identificar se você está indo pelo caminho que é melhor para o teu corpo ou um caminho que vai inflamar o teu corpo. Então, minhas amadas, aqui vocês vão começar a ver receita, aqui vocês vão começar a ver exercício, aqui vocês vão ver deslizes, aqui vocês vão ver eu olhando para essa coisa linda, maravilhosa e me emocionando e podendo dizer verdadeiramente: é por você, menina. Conseguimos chegar até aqui. E vamos viver coisas ainda mais incríveis. Vem comigo. Então, minhas lindas, se fez sentido pra ti, comenta, fala. Se você já teve alguma experiência aí também com a questão médica que não foi bem orientada, algum profissional também da área né? Enfim, que não foi legal, que não atendeu todas as expectativas aqui dentro do nosso espaço de terapia coletiva. Vem, conversa. E se você precisar realmente conversar, me chama no inbox. Me chama no inbox. Tá sendo legal receber as mensagens de vocês no inbox. Eu sei que algumas coisas são complicadas, principalmente pra nós, senhoras, donas da verdade, ou que temos dificuldade de nos expor. Então, permita-se. Coloque aí, vamos conversar, porque é isso que realmente importa. Uma nutria a outra. Um beijo, deixa eu atender o Tutu que tá me chamando aqui, meu vizinho de janela, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.